pessoal, eu sou Jaqueline e irei dar início ao nosso trabalho, cujo tema que iremos abordar hoje é reconhecendo e atuando nos agravos endócrinos. Sistema endócrino. O sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios, que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvo, sobre os quais atuam. Junto com o sistema nervoso, o sistema endócrino coordena todas as funções do nosso corpo. O hipotálamo, um grupo de células nervosas localizada na base do encefálico, faz a integração entre esses dois sistemas. Glândulas do sistema endócrino. As glândulas endócrinas estão localizadas em diferentes partes do corpo. Hipófise, localizada na parte central da cabeça. Tireoide e paratireoides no pescoço. Suprarrenais, acima dos rins. Pâncreas, atrás do estômago. E as glândulas sexuais são os ovários da mulher e os testículos nos homens. Boa noite, meu nome é Luana e irei falar sobre a hipófise. A hipófise está localizada no centro da cabeça, logo abaixo do cérebro. Produz diversos hormônios, entre eles o hormônio do crescimento. É considerada a glândula mestre no nosso corpo. Estimula o funcionamento de outras glândulas, como a tireoide e as glândulas sexuais. O excesso da produção desse hormônio é o gigantismo, que é o crescimento exagerado, e a falta provoca nanismo. O outro hormônio produzido pela hipófise é o antidiurético, que é uma substância que permite ao corpo economizar água na formação da urina. Olá, boa noite. Meu nome é Rafaela e eu vim falar um pouco sobre a tireoide. A tireoide está localizada no pescoço. Ela produz a tiroxina, um hormônio que controla a velocidade do metabolismo, do crescimento e também dos ritmos cardíacos. O aumento exagerado da tireoide pode causar o aumento no metabolismo, a temperatura do corpo fica mais alta do que o normal e a pessoa emagrece por gastar energia. Boa noite, gente. Eu me chamo Débora e irei falar sobre as glândulas paratireoides. Vocês podem ver aqui, trouxe esta imagem. Aqui é a tireoide. E esses 4 pequenos pontinhos, aqui ó, são as glândulas paratireoides. Mas afinal, o que é, né? As paratireoides. Elas são 4 pequenas glândulas que ficam localizadas atrás da tireoide, que produz o paratormônio, que é o hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. A diminuição desse hormônio reduz a quantidade de cálcio no sangue e faz com que os músculos se contraiam violentamente. Esse sintoma ele é chamado de tetânia, porque ele é semelhante ao que ocorre em pessoas com o tétano. Por sua vez, o aumento da produção desse hormônio transfere parte do cálcio para o sangue, de modo que enfraquece os ossos, tornando-os quebradiços. Aqui eu trouxe um esquema para vocês verem o que acontece. A baixa concentração, né, do cálcio através da glândula paratireoide produz o paratormônio, que consequentemente estimula a liberação do cálcio pelos ossos, e a alta concentração de cálcio no sangue, também liberada pela glândula paratireoide, ele libera a calcitocina, que consequentemente também irá, né, inibir a liberação de cálcio pelos ossos.
Boa noite, meu nome é Riquelane e eu vou falar sobre suprarrenais. Bom, as glândulas suprarrenais, elas situam-se acima dos rins, né? E ela acaba produzindo adrenalina. E os efeitos da adrenalina no nosso organismo tem efeito de taquicardia, que o coração ele dispara e impulsiona mais sangue para as pernas e braços, tem um aumento da frequência respiratória e da taxa de glicose também no sangue, e tem a contração dos vasos sanguíneos, tá? E ele pega o organismo, ele envia mais sangue para os músculos esqueléticos, né? E por isso ficamos pálidos de sustos e também gelados de medo. Boa noite, eu me chamo Edivaldo. Irei falar um pouco a respeito do pâncreas, né? O pâncreas, ele é uma glândula mista. Por que uma glândula mista? Porque, além de produzir a insulina e o glucagon, ele também produz o suco pancreático, que é mandado para o intestino delgado, auxiliando assim na digestão. A insulina, ela controla a entrada de glicose nas células e o acúmulo no fígado, em forma de glicogênio. Quando há falta ou a baixa concentração de glicose, isso pode acarretar na diabetes, que é uma doença caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, ou seja, uma hiperglicemia. Já o glucagon, ele ocorre de forma oposta à insulina. Quando a pessoa ela fica ali um período sem se alimentar, o que pode ocorrer? Pode ocorrer uma hipoglicemia, ou seja, os níveis de glicemia, né, de açúcar do sangue dela, pode cair. Quando isso ocorre, a pessoa ela vai ter sensação de fraqueza, tontura ou pode chegar até um desmaio. O que o glucagon ele irá fazer nessa situação, né? Ele irá estimular a quebra desse glucogênio que foi armazenado lá no fígado. Ele irá estimular essa quebra em moléculas pequenas de glicose. Por fim, irá mandar essa glicose para a corrente sanguínea para normalizar essa hipoglicemia. Aqui está um exemplo de imagem, né? Como ocorre esse processo. O indivíduo ele come um alimento com alta taxa de glicose. Quando ele come esse alimento, a célula beta ela é estimulada. Posteriormente, irá produzir a insulina, pois esse hormônio é produzido através da célula beta. Depois, o fígado ele vai absorver a glicose ingerida no alimento e armazena na forma de glicogênio, né? Isso acontece com a insulina. Já o glucagon, ele ocorre de forma oposta à insulina. Aqui, o indivíduo ele passou algum período sem se alimentar, né? Daí, a glicose dele baixou, né? Teve ali uma hipoglicemia. Com isso, a célula alfa, ela é estimulada. Quando ela é estimulada, produz o glucagon, o hormônio produzido através da célula alfa. Esse hormônio, ele vai pegar o glicogênio que foi armazenado no fígado e vai quebrar esse glicogênio em moléculas pequenas de glicose, vai transformar esse glicogênio em glicose e vai mandar diretamente para a corrente sanguínea, acontecendo uma normoglicemia. O que é isso? Normoglicemia é quando a glicemia ela se normaliza, fica normal. Olá, boa tarde. Me chamo Daiane Rúbia e vou falar um pouco sobre as glândulas sexuais. As glândulas sexuais são os ovários e os testículos, que fazem parte do sistema reprodutor masculino e feminino. Os ovários e o testículo são estimulados por hormônios reproduzidos pela hipófise. Enquanto os ovários produzem o estrogênio e a progesterona, os testículos
produzem diversos hormônios, entre eles a testosterona, que é responsável pelo aparecimento das características sexuais. Por exemplo, barba, voz grave e ombros volumosos e etc.